Fala, bonitinhos e bonitinhas, Doug aqui, mais uma videoaulinha. Bom, gente, essa nossa videoaulinha de hoje, ela é uma videoaula mais para revisão, né, da provinha que vocês vão ter, certo? Então, assim, aconselho a já ir dando uma olhadinha nos conceitos e tal, e qualquer coisa você me pergunta, tá certo? Porque daqui a pouquinho já mais a gente vai ter a nossa prova. Então, vamos lá, pessoal. É, o que vai cair na sua prova de conceitos que a gente precisa revisar para você ir muito bem na sua prova é basicamente a parte da hidrostática, né? É o que vai cair de conceito na sua provinha aí de daqui a pouco. Não, nada muito difícil, né, pessoal? Hidrostática, ela tem uma certa facilidade, mas vamos lá, o que a gente precisa lembrar? Primeiro, pessoal, o que é hidrostática? Nada mais é do que o estudo dos fluidos que estão parados, né? Estão estáticos, né? Então, o que são fluidos? São coisas que toda matéria, né, que tem a propriedade de fluir, de escoar. Líquidos e gases, basicamente, né, pessoal? Lembre-se, aqui quando a gente fala de hidrostática, a gente está falando de fluidos parados e fluidos que não têm arrasto, né, pessoal? Eles não vão se grudar, eles não vão ter sei lá, nas paredes de um recipiente, num cano, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Então, a gente está falando apenas de fluidos paradinhos ali. Tranquilão? Belezura, né? Bom, como é que funciona aí essa estática dos fluidos, então? A gente começou apresentando para vocês dois conceitos. Na verdade, entre aspas, né? Na verdade, são três conceitos, né? A massa específica, a densidade e a pressão. Massa específica, como nós vimos, pessoal, nada mais é do que a razão da massa pelo volume, né? Certo? Aqui, a razão da massa pelo volume, tá? O volume, quando a gente fala em substância, tá, pessoal? Sempre que a gente fala em substância pura, a gente está falando de massa específica. Doug, mas tá, beleza, massa específica e densidade. A gente já discutiu isso, né, pessoal? Massa específica e densidade são coisas parecidas, só que massa específica a gente fala de uma substância pura. Densidade, eu falo de um corpo. Um corpo pode ser composto por várias substâncias. Ele normalmente né? Raramente a gente vai ter um corpo de substância pura, tá? Então, quando a gente fala de massa específica, a gente fala de um corpo, de uma substância específica aí. Lembrando aí, a unidade é em grama por centímetro cúbico, tá? Grama por centímetro cúbico é uma das unidades, mas no sistema internacional nós usamos o quilograma metro cúbico, né? E aí, pessoal, opa, escorregou minha mão aqui. E aí é importante, gente, você lembrar dessa mudança de unidade que tem aqui, tá? Mas de essencial, massa específica é isso, tá? Massa pelo volume da substância. Já a densidade, pessoal, como eu até coloquei aqui no slide, né, a gente tem que incluir os espaços vazios. Como assim os espaços vazios, Doug? Se eu pego um corpo oco, um corpo que tem ar dentro, por exemplo, e por fora ele é chumbo, sei lá, eu vou ter que pensar na densidade do chumbo, na densidade do ar, tá vendo? Ele é um corpo composto. Então eu vou pegar a massa desse corpo, entendeu? Que vai ser com certeza menor do que se eu tivesse um corpo inteiro de chumbo, legal? E vou dividir pelo volume dele, que vai ser considerado o volume da parte interna de ar, tá? Então quando ele falar de densidade, eu estou falando do corpo e não da substância, né? A unidade também é o quilograma por metro cúbico, tá? Não esqueça disso. Também é o quilograma por metro cúbico. Também tem grama por centímetro cúbico. Também vai precisar alterar as unidades. Aqui na hidrostática, pessoal, a gente vai usar massa específica e densidade praticamente como se fossem a mesma coisa, tá? A gente sabe que não é, mas os exercícios eles não são tão apegados a essa diferença entre os dois conceitos, certo? Então não se preocupe tanto entre a diferença entre massa e densidade, massa específica e densidade, tá? Quase falei densidade específica e massa. Belezura? Tranquilo, né? Vamos lá. Pressão, pessoal. Pressão é o primeiro conceito de fato que a gente vai utilizar na hidrostática como sendo um conceito novo, tá? O que é pressão, pessoal? Pressão nada mais é do que a medida da força exercida numa certa área, né? Então, a formulinha de pressão tá aí, força sobre área, pessoal.
Importantíssimo, importantíssimo, tá? Veja só, qual a unidade? Bom, força é Newton, área é metro quadrado. O nome disso, pessoal, a gente dá de Pascal. Legal? Então, sistema internacional ou Newton por metro quadrado ou Pascal. Certo? Nós temos também outras duas medidas de pressão, né? Que é a ATM e o milímetro de mercúrio, né? A ATM é a atmosfera, né? Então é baseado com a pressão atmosférica, né? A pressão nível do mar é 1 atmosfera, legal? E a pressão de uma atmosfera é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, o que a gente faz? A gente se baseia nela. A gente fala assim, a pressão atmosférica é tanto, então eu tenho 10 pressões, eu tenho 10 vezes a pressão atmosférica aqui, eu tenho 10 ATM, 10 atmosferas, tá? E o milímetro de mercúrio está ligado com o experimento de Torricelli, né? Eu acabei não colocando aqui, mas o que era o experimento de Torricelli? Era aquele que o cara pegava uma bacia com mercúrio e pegava uma pipeta de 1 metro com o mercúrio dentro também colocava, e aí o mercúrio dentro da pipeta descia, né, subia um pouquinho o nível dos lados, equilibrava com a pressão atmosférica, e aí o Torricelli chegou à conclusão de que a pressão atmosférica era 76 centímetros de mercúrio, né, foi a primeira medida de fato de pressão que a gente teve ali, foi em altura de mercúrio, a gente marcou em qual seria a altura de mercúrio que eu precisaria ali para equilibrar a pressão atmosférica, tá? Então, essa é a ideia de atmosfera e de milímetro de mercúrio. Tá aí para você lembrar, dá uma lidinha lá no experimento de Torricelli novamente, que você vai pegar bem a ideia aí, beleza? O conteúdo seguinte que eu passei para vocês foi o Teorema de Stevin. O que o Teorema de Stevin falava, pessoal? O Teorema de Stevin diz o seguinte, que nós vamos ter uma pressão aí devido a um líquido, certo? A gente fala de líquido, mas aqui é um fluido, né, pessoal? Não é um líquido aqui especificamente. E o que a gente fazia aqui? Eu mostrei para vocês lá na aulinha que a pressão, quando eu vou calcular a pressão devido a um líquido, um gás, um fluido aí, eu calculo usando densidade, bati com o botão direito, claro, né? Gravidade e altura. Legal? Então, pessoal, e aqui eu estou imaginando que é um líquido que está fechado em um ambiente, em algum lugar, por exemplo, né? Então, eu calculava a pressão feita por um certo fluido usando o DGH, onde D é a densidade desse fluido, G é a gravidade e H é a altura da coluna desse líquido, né, pessoal? Desse fluido aí qualquer, certo? Detalhe importante, se eu for pegar o teorema de Stevin, mesmo, é importante eu sempre colocar a pressão atmosférica, tá? PATM mais DGH. Não se esqueça nunca da pressão atmosférica. Analise a situação na qual aquele líquido está sendo colocado e veja se vai ter pressão atmosférica ou não, legal? Se está fechado, se o líquido está fechadinho em algum tubinho, alguma coisa assim, não tem. Se ele está aberto, tem que levar em consideração a pressão atmosférica. Tranquilão? Gente, pressão atmosférica, inclusive, né, que eu estava falando aqui. Eu coloquei sim o experimento de Torricelli. A imagem ficou na frente, mas eu coloquei. O que a pressão atmosférica fala, pessoal? Pressão atmosférica, na verdade, o que é a pressão atmosférica, né? É basicamente a pressão gerada pelo ar que está em cima da tua cabeça, tá? Então não se esquece dessa pressão que é tão importante para nós e que a gente sente tanto a existência dela, né? Quando a gente fala em subir ou descer montanhas e coisas desse tipo. Você sente a pressão atmosférica nos ouvidos, né? Ou você vai para baixo d'água, você sente a pressão da água, porque você está acostumado só com a pressão atmosférica, aí tem mais a água em cima da tua cabeça, tá? Então, basicamente é a quantidade de ar que tem em cima da tua cabeça. E isso é baseado na altura, né? O DGH. Tranquilão? Então, pressão atmosférica aí para vocês. Já o experimento de Torricelli, que eu tinha falado, né? É o que a gente chama de barômetro de mercúrio, né? Ele mediu a pressão que o ar fazia nessas flechinhas cor-de-rosa aqui, né? O ar empurra o mercúrio para baixo
o mercúrio empurra o ar para cima, eles se equilibram e esse equilíbrio consta uma altura de 76 centímetros de mercúrio, tá? Ou 760 milímetros de mercúrio, assim por diante. Tranquilo? Mas só para dar uma relembrada para vocês aí. O manômetro, que é basicamente um aparelho para medir a pressão do gás, né? Aqui, tanto no manômetro quanto nos vasos comunicantes, a gente tem a mesma ideia, né, pessoal? Eu analiso a pressão que eu tenho aqui, ó, no ponto 1 e no ponto 2. Então, veja, acima do ponto 1 eu tenho o quê? Eu tenho a pressão, eu tenho o gás, então eu tenho a pressão do gás. Acima do ponto 2 eu tenho o quê? Eu tenho uma altura H de um certo líquido, DGH, certo? Mais a atmosfera, porque está aberto lá, né? Então, PATM, tá vendo? Isso aqui é uma fórmula, Doug? Não, não é uma fórmula, tá, gente? É uma análise. Legal? Eu fiz o quê? Eu disse que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Por que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, Doug? Porque está na mesma altura. E sempre que está na mesma altura, a gente pode dizer que tem a mesma pressão. Vale a mesma coisa aqui para os vasos comunicantes, legal? Se eu venho aqui, ó, deixa eu ver que aqui tem um ponto 1 e que aqui eu tenho um ponto 2, o que eu tenho em cima do ponto 1 aqui? Eu tenho a pressão do líquido 1, legal? Eu sempre vou fazer essa mesma relação. Nesse caso, como está fechado aqui em cima, ó, vocês podem reparar que está fechado, eu vou ficar com DGH1 e do outro lado DGH2, tá vendo? Mas se tivesse aberto, eu teria que colocar a pressão atmosférica dos dois lados. Seria cortado na mesma, né? Acaba dando na mesma. Ah, Douglas, se tivesse fechado só de um lado, pode acontecer? Pode. Acontece muito? Não, mas pode acontecer. Aí você vai ter pressão atmosférica de um lado, mas não vai ter do outro. Certo? Aí só uma imagem ilustrativa, né, de vasos comunicantes. O próximo princípio, pessoal, é o princípio de Pascal. O princípio de Pascal diz, né, que o acréscimo de pressão produzido em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido. Como tem ali o caso, se eu pegasse um balãozinho todo furadinho e apertasse uma seringa, saía água por todos os pontos do balão que estão furados, porque a pressão vai ser transmitida igualmente em todos os pontos do meu balãozinho, tá? Então, como é que funciona isso aí? Aonde que eu vou ter a aplicação disso? Mais clássica, pessoal, que é quando aparece a prensa hidráulica, né? O que a prensa hidráulica diz? Que se eu faço uma força aqui, ó, neste lado aqui, certo? Eu vou ter lá do outro lado, eu vou gerar uma força desse lado, uma pressão, perdão. Vai gerar uma pressão do outro lado, tá? E o que isso quer dizer? Que a pressão do lado 1 vai ser igual à pressão do lado 2, como diz o teorema ou o princípio de Pascal. O que isso quer dizer, pessoal? Pressão é força sobre área, então F1 feito sobre uma área 1 é igual a F2 feito sobre uma área A2, tá? O que isso aqui quer dizer, gente? Quer dizer que é um multiplicador de forças, né? Aonde eu tenho uma pequena área, eu faço uma pequena força, acaba saindo do outro lado, na grande área, uma grande força. Então, até ajuda a levantar coisas, né? A gente utiliza isso para levantar carros, moto, enfim, coisas mais pesadas. Utiliza-se a prensa hidráulica, né? Porque daí você não precisa levantar o carro. Levantar o carro é algo difícil, mas com uma prensa hidráulica você consegue fazer isso mais facilmente. Legal? Belezura? Outra coisa aí é o freio hidráulico. A mesma ideia, né, pessoal? A pressão feita no freio ali, no pedal do freio, é igual à pressão feita lá na pastilha do freio. Só que como a área do pedal é menor do que a área da pastilha, você faz uma força menor para lá fazer uma força maior. Tranquilo? O último princípiozinho aí que vai estar na sua prova, pessoal, é o princípio de Arquimedes, tá? E o que o princípio de Arquimedes diz? Ele é o mais importante aí de todos, né? Ele diz que ao colocar-se um corpo aí imerso em um fluido, tá? Esse fluido vai ser deslocado. E ele vai ser sempre deslocado do volume igual ao do corpo, tá? Então eu joguei uma esferazinha lá, uma bolinha, o tanto de água que vai ser deslocado, né, que vai subir no nível da água, vai ser exatamente igual ao volume do corpo, legal? Porque dois corpos
não ocupam o mesmo espaço, né? O que isso gera, pessoal? Isso vai gerar uma coisinha chamada de força de empuxo, né? Então, todo corpo que está em um fluido ali, mergulhado, né, sofre a força de uma ação vertical para cima, cujo módulo é igual ao peso do fluido deslocado. Como assim? Vai ser gerado, então, um empuxo, que é uma força que vai estar sempre para cima, aqui, ó, e de empuxo. Se ele é igual ao peso do fluido deslocado, eu mostrei para vocês lá, que o empuxo se calcula como dGV. Aqui tem que ser tomado um certo cuidado, tá? D de densidade do líquido, do fluido, tá? Eu vou colocar DL aqui, de líquido. Você sabe que é fluido aqui de maneira geral, tá? Densidade do fluido que ele está mergulhando. V é o volume do corpo que está submerso. Tome muito cuidado com esta equação do empuxo. Como assim, Doug? Nem sempre o corpo vai estar inteiro submerso. E se o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, ele é igual ao tanto de líquido que é deslocado. Se eu colocar só metade do meu corpo embaixo da água, eu só desloquei metade do volume do corpo. Legal? Então, não vou usar o peso do corpo todo. Não vou usar o volume do corpo todo, apenas o volume que está submerso ali naquela determinada situação, tá certo? Então, a equação de empuxo aí, né, já falamos do iceberg, mas a equação de empuxo tem que se ter muito cuidado, porque lá quando a gente falava no Teorema de Stevens, deixa até eu voltar aqui, quando a gente falava no Teorema de Stevens, a gente falava num dGH, onde H era a altura do líquido. Era tudo do líquido, você não precisava se preocupar com isso, tá vendo? Tá legal? Só que quando a gente vai lá pro princípio de Arquimedes, a gente está falando de um volume do corpo mais a densidade do líquido, tá? Outra coisa, pessoal, que é bem importante vocês lembrarem aqui no Teorema de Arquimedes, é que a gente tem que sempre analisar todas as forças, né? Quando a gente pega lá um certo corpo que está sofrendo ação de empuxo, ele está embaixo da água, por exemplo, sempre, né? Então, vamos dizer que esteja aqui, inteiro submerso. Você tem que analisar todas as forças passo a passo, né, gente? Então, você tem peso, você tem o empuxo, legal? Ah, tem fio? Não tem fio. Então, não tem tração. Ah, tem fio? Tem tração, né? Vai ter que fazer aquela análisezinha que a gente fazia lá no primeiro ano. A gente não, né? Não foi eu que fiz com vocês, mas que você fazia lá no primeiro ano quando ia fazer questãozinha de força. E aí, gente, é o de sempre, é o F igual a MA que a gente sempre usa. Ah, mas o corpo tá boiando, tá paradinho. Ah, legal, então o peso é igual ao empuxo. Tem que ser. Ah, mas o corpo não está boiando, então o peso não é igual ao empuxo, ele está subindo, então empuxo é maior que o peso. Empuxo menos peso é igual a MA, tá vendo? Você tem que analisar situação a situação, porque depende do que vai aparecer na tua provinha aí, tá? Então façam os exercícios aí, principalmente sobre empuxo, que com certeza vão ser os mais complexos. Estudem esses exercícios, estudem para a prova, tá? Para a gente fechar aqui, uma explicação rápida e básica aí sobre o funcionamento do iceberg. Não funcionamento, né? Mas por que ele boia. O que acontece, pessoal? O iceberg, apesar de ser algo extremamente grande e pesado, tem um peso muito grande, acaba tendo um empuxo muito grande também, né? E a gente percebe que boa parte do volume do iceberg, certo, fica para baixo da água. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que ele precisa de boa parte do volume dele submerso para ter um grande empuxo. Nesse caso, como ele está paradinho lá, o empuxo dele é igualzinho ao peso, né? Isso faz com que ele boie, certo? Mas para isso ele precisa de uma boa parte do volume dele lá submerso para boiar, beleza? Então, gente, ó, essa foi uma revisãozinha rápida, tá? Para você dar uma olhadinha nos teus conceitos que você vai precisar para sua prova, certo? Qualquer dúvida, tamo aí, precisando chama, é nozes e falou-zaço!